Nesta manhã, foi ministrado aqui sobre a morte de Jesus, né? Esse é o ponto auge do ministério de Jesus aqui na Terra, né? Os últimos dias dele, antes do seu sacrifício na cruz. E nós tínhamos visto como foi todo o processo de condenação de Jesus. Os julgamentos, a gente tem que usar o plural, porque a Bíblia registra 5 julgamentos de Jesus, né? E mesmo assim, um deles foi um julgamento duplo, Pilatos, né? Ele tem duas. O julgamento de Pilatos é dividido em 2, ele começa a julgar, depois ele passa para Herodes, Herodes julga também Jesus, depois ele devolve para Pilatos, né? É uma confusão, foi um tempo assim, bem maluco, né? Depois disso, quando finalmente Jesus é condenado por Pilatos por insurreição, né, por sedição, ele é conduzido para a cruz, né, e há alguns eventos aí no meio. Foram 6 horas de crucificação. Ele chega no Calvário, né? Calvário é um nome em grego, em hebraico é Gólgota, que é o lugar da caveira, crânios, né? E ele passa 6 horas ali na cruz. E Marcos ele não traz muitos detalhes sobre esse momento. Para a gente ter um quadro melhor, a gente tem que recorrer aos textos de Mateus, Lucas e João. Mas a gente não pode achar que alguns versículos resumem tudo o que aconteceu em 6 horas. Né? Cada um dá um aspecto diferente, alguns detalhes, né, que a gente precisa complementar um ao outro, né? E foi realmente uma situação bastante constrangedora, né? Aqueles que eram condenados, eles passaram por humilhação mesmo, de propósito, como eu falei hoje de manhã, era um objetivo pedagógico para que as pessoas que acompanhavam a crucificação, eles percebessem qual era a consequência de querer enfrentar, né, Roma, né? E o objetivo era humilhar mesmo, né? Inclusive, nos filmes não aparece, mas na realidade o condenado ele estava absolutamente nu, sem roupa nenhuma, nem cueca de samba canção, nem nada. É absolutamente nu, sem roupa. E isso era de propósito, né? Era para passar vergonha mesmo. E muitas vezes essas crucificações, as pessoas, os condenados, não morriam tão rápido, né? Levavam um certo tempo, às vezes até dias. No texto que nós temos de registro, né, o centurião, para acelerar o processo de morte, né, ele vai lá e quebra as pernas. Veja só, o cara já está pendurado lá, já não consegue respirar, não tem apoio nenhum. Ele sabe que vai morrer e vão lá e pega um martelo e dá com tudo para quebrar realmente. Às vezes morre até de dor, né? Às vezes não era nem pela crucificação, pela dor. E ali foram 3 pessoas foram condenadas. Então já estava a crucificação já estava marcada, né? Não era todos os dias que tinham, né? Mas já estava marcado 2 ladrões, ou só tinha 2, possivelmente eram companheiros de Barrabás. Barrabás, a acusação contra esses 2 era o mesmo que o de Barrabás, então possivelmente os 3 tenham sido presos pelo mesmo motivo, e Barrabás se livrou porque a multidão preferiu Barrabás a Jesus. Então, essa situação, Jesus está preso lá na cruz, né? E em Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 42, nós vamos ver os desdobramentos do que aconteceu depois dessa crucificação, que na verdade, para nós, é o mais importante, é onde a gente precisa focar um pouco mais. Então, Marcos, capítulo 15, versículo 42 e 43. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isso é, véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus.
José de Arimateia, né, ele era, como o texto diz, ele era um ilustre, né, membro do Sinédrio, possivelmente um fariseu. Aí você pode perguntar assim, mas ele não estava participando daquele julgamento de Jesus no Sinédrio? É até provável que ele estivesse, mas que ele não tenha concordado com aquilo. Não podemos imaginar que o Sinédrio, como 100% do Sinédrio, aprovou a condenação de Jesus. Havia alguns grupos, porém havia um grupo maior, sempre assim, né? Um grupo às vezes domina pela agressividade, por outros dispositivos, né? Às vezes até mesmo a minoria predomina, né, para isso. Mas ele participou de tudo isso. E o texto nos mostra que José de Arimateia não estava muito de acordo com aquilo. E ele, apesar de tudo, ele foi um dos poucos homens que se mostraram contra toda aquela situação. O texto começa dizendo que ao cair da tarde, ou seja, no final da tarde, né, Jesus expirou por volta, que a Bíblia fala hora nona. A hora nona é entre 2 e 3 horas da tarde, porque naquela época não tinha relógio de segundos, né, não tinha Tecnos, não tinha Cássio, né, não tinha esses relógios modernos, né, só marcava a hora inteira. Né, e geralmente era o relógio de sol, que era o mais usado. Né? A Bíblia fala do relógio de Acás. Né? Então, é sempre um horário cheio. Assim, 9 horas significa... você vai contando a partir das 6 horas. Das 6 às 7, a primeira hora. Né? Das 7 às 8, a segunda hora. Assim você vai somando. Né? Então, 9 horas da tarde, entre 2 e 3 horas. Não há muita precisão aqui. Mas quando ele fala ao cair da tarde, já é um pouquinho mais à frente, lá pelas 4, 5 horas da tarde. E José de Arimateia tinha uma preocupação. Né? Veja comigo em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 e 23. Deuteronômio 21, 22 e 23. Se alguém houver pecado passível de pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Hoje de manhã eu enfatizei mais o fato da pena de morte, mas é o que eu quero enfatizar, o fato de que ele não poderia ficar pendurado no madeiro à noite. José de Arimateia era uma pessoa que conhecia a lei, sabia disso. Então ele se preocupou em tirar o corpo de Jesus naquele momento. Aliás, possivelmente os fariseus, os saduceus, os sacerdotes devem ter até mesmo pressionado, aí a gente precisaria olhar outros textos, para que aquela execução se acelerasse. Por quê? Porque era véspera de sábado. Né? Então, se é véspera de sábado, se o condenado não morresse naquele momento, não tivesse tempo de sepultá-lo, né, eles teriam que fazer isso no dia seguinte, ou nem fazer. A maioria dos condenados à crucificação, eles nem eram enterrados. Né? Alguns deles perdiam até o direito de tudo isso. E a família, normalmente, ele também não se interessava por ele, porque eles não queriam se identificar com o morto, não queriam se identificar com o condenado, porque a crucificação não era para qualquer um, não era para qualquer crime, né? Então teria que ser um crime hediondo, aí, um assassinato, como foi o caso dos 2 ladrões, com Barrabás, né? Devia ser um caso mais grave. Mas eles queriam que aquela situação fosse resolvida antes de começar o sábado, porque eles não poderiam fazer o sepultamento, não poderiam resolver aquilo no sábado, só no domingo. Né, só no primeiro dia da semana. E José de Arimateia, ele decide tomar uma posição em relação a tudo isso. Arimateia é uma cidade que fica mais ou menos a 35 quilômetros a noroeste de Jerusalém, então não era uma distância muito grande. Não sabemos, novamente, se ele morava em Jerusalém ou se ele estava ali por conta das festas. Possivelmente, ele morava ali porque ele fazia parte do Sinédrio. E ele era uma pessoa importante dentro desse método, influente, porque ele fala que era um homem ilustre. Quando fala de homem ilustre, não é simplesmente que ele era rico,
que tinha uma influência econômica e social, mas ele também, ele também envolve um caráter da parte dele, uma pessoa que era respeitado pela comunidade pelas suas atitudes, pela sua maneira de se conduzir. Então, José de Arimateia era uma pessoa que era bem conhecida ali no meio e respeitada pelo meio. É por isso que ele consegue ter acesso a Pilatos, porque o governador, principalmente o governador romano, não tinha o acesso assim como a gente pode pensar. Você não chega, por exemplo, em Brasília, quer falar com o presidente, seja ele quem for, ok? Você não chega lá e fala assim, eu quero falar com o presidente, acabou. Você tem que agendar, você tem que marcar horário, você tem que falar a propósito, isso tem que sair, tem uma agenda que é publicada todo dia, do que quem que vai falar com quem, isso aí é praxe. Ali, nessa época, era mais ou menos a mesma coisa. Mas José de Arimateia, ele vai até Pilatos. E é interessante que o Marcos usa a palavra resolutamente. Por que isso aqui é importante? Porque, embora ele fosse uma pessoa influente, né, ele precisava conversar com Pilatos e ele precisava resolver um problema que ele achava que era indigno. Ele reconhecia toda a injustiça que estava sendo feita. Então, a sua posição social permitia que ele tivesse acesso ao governador. E ele vai até o governador para solicitar o corpo de Jesus, para sepultar. Isso não era comum. A família normalmente não fazia, nem queria saber, as pessoas não queriam se identificar com o condenado. Né? Só no Brasil que acontecem essas coisas. Né? Mas a palavra em grego indica uma atitude mais ousada da parte dele. É uma atitude de indignação. É como se ele tivesse procurado Pilatos e queria resolver aquilo porque ele percebia que aquilo estava errado e ele queria mostrar para a sociedade que ele estava errado. Porque se ele não fizesse isso, aquele corpo ia ser juntado junto com os outros atrás. Os arqueólogos já acharam isso em lugares de crucificação. Eles têm um tipo de vala comum. É um buraco que eles jogam os prisioneiros ali. E deixa apodrecer, literalmente. Né? Imagina o cheiro que aquilo não fica. Pilatos não. E José de Arimateia não queria que Jesus fosse colocado naquele lugar. Ele conhecia Jesus. O texto fala que ele esperava o reino de Deus. Então, ele conhecia Jesus, ele sabia quem era Jesus, e ele tinha uma certa afinidade com Jesus por conta disso. Então, ele, com essa atitude, ele mostra uma indignação com toda aquela situação. O termo é bem forte no grego, ele vai assim como, assim, eu vou resolver isso agora. Vou chegar lá e vou resolver isso aqui. Eu vou dar para Jesus, já que eles não tiveram a decência de dar um julgamento justo para Jesus, eu vou, pelo menos, dar um sepultamento justo para Jesus. E ele tinha condição de fazer isso. Só que ele não fez sozinho. Né? Nós vamos ver mais quem ajudou nisso. Então, ele vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus. Um detalhe interessante é que Marcos usa aqui um termo em grego chamado soma. Soma a gente conhece bem na língua portuguesa, que vem de sômatos, né? Soma, sômatos, que doenças psicossomáticas, é corpo, né? Soma é corpo. Né? Mas é um corpo vivo. Porque, pastor, você está falando besteira, né? Não, porque em grego tem uma segunda palavra que chama pitoma. Pitoma é cadáver. É pessoa morta, é corpo morto. Então, eu acho interessante o fato dele usar o termo soma e não pitoma. Então, ele não estava pedindo um cadáver. Ele não queria enterrar um cadáver. É como se ele estivesse tratando Jesus como se ele estivesse vivo. Ele dá um ar de dignidade para Jesus. Os outros, talvez ele chamasse de pitoma. Isso aqui é um cadáver. Né?
Você vai lá no IML, vai em hospitais, lá tem um necrotério, né? Ali é cadáver. Mas quem está no leito não é cadáver, é soma. É interessante que Marcos ele usa esse termo. E eu entendo que a forma que ele usa, né, chamar o corpo de Jesus de soma e não de ptoma, é mostrar para as pessoas que, apesar de morto, ele ainda tem dignidade. Que não pode ser tratado como qualquer coisa, como um objeto, um ser comum, um ser que merece, talvez, uma vala comum. Mas veja só, quem poderia se esperar de que fosse buscada, né, ou requerer esse corpo, né, não foi. O que se espera numa situação dessa? Ou que os seus discípulos, né, ou que a família vá reclamar o corpo. O que se espera, né, normalmente, é isso, né, que a família vai lá e procure o corpo, fala assim, olha, eu quero o corpo, quero enterrar meu filho, quero enterrar meu irmão, quero enterrar meu sobrinho. Os discípulos também, né? Mas ninguém procurou o corpo. Ninguém procurou. Todo mundo, num jargão bem juvenil aqui, vazou. Se você não entende essa terminologia, eu te aconselho a vir no Renove, participar do Renove. Mas José não se intimidou em ser vinculado com Jesus. Ele não se intimidou de estar associado a um homem que foi sentenciado à morte. E ele teve a coragem e a ousadia para se posicionar diante de uma injustiça. Ele deixa, essa palavra que ele usa aqui, que Marcos usa aqui, que é traduzido de resolutamente, indica isso, essa indignação dele com a injustiça que se cometeu ali. E ele queria, de alguma forma, trazer um pouco de dignidade para aquele que ele reconhece que tinha, mas foi recusado. Eles então se dirigem a Pilatos. Isso por volta das 4, 5 horas da tarde, depois de Jesus ter expirado. Versículo 44 e 45. Mas Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morrido. E, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Irmãos, aqui tem dois destaques que a gente precisa também considerar, né? Uma das coisas que a gente vê muito por aí, as pessoas querendo dizer que Jesus não morreu e não ressuscitou. A importância desses relatos é a comprovação da morte de Jesus. Porque para você combater a ressurreição, você tem que dizer que ele não morreu. Primeira coisa, você tem que dizer, ele não morreu. Porque muitos falam isso, ele não morreu, ele desmaiou, teve uma catalepsia, alguma coisa desse tipo, né? Mas, quando José de Arimateia vai, possivelmente ele estava lá no Calvário, vendo tudo o que estava acontecendo. Então ele viu que Jesus morreu. Agora, quem se admira que Jesus morreu foi Pilatos. Por quê? Porque morreu muito rápido. Fala, pastor, mas ele ficou 6 horas. Ficou 6 horas. Os outros não morreram junto com Jesus. Tiveram que quebrar as pernas dos dois para ele morrer. E alguns levavam dias, para 2, 3, 4 dias para morrer. Eles ficavam lá, no sol, na chuva, sei lá como. Por isso que Pilatos ficou admirado com essa informação. Ele achou que a morte tinha sido muito rápida. Ele achou estranho isso. Então, o que ele faz? Ele quer certificar que Jesus realmente morreu. Então, ele chama lá um dos centuriões dele. Lembrando que ali, no palácio do governo, tinha uma coorte, né?
que era um décimo da legião, 600 homens, né? E cada 100 homens tinha um centurião responsável. Então ele chama um dos centuriões e pergunta para ele, e aí, como é que foi? Então ele envia esse centurião para se certificar de que Jesus realmente tinha morrido. Veja que João fala em João capítulo 19, versículo 32 e 34. João 19. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegou-se, porém, a Jesus, como visse que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. Aqui o importante é o seguinte, os soldados, eles eram uma máquina de matar. O soldado, ele é treinado para a guerra. E na guerra, ou você mata ou você morre. Não tem terceira via. Não tem esse negócio, eu vou atirar para assustar. Não existe isso. Né? Ou você mata ou você morre. Se você não matar, você vai acabar morto. Então, os soldados, eles sabiam como lidar com o inimigo, com aquele que estava na mão dele. E, além disso, os soldados precisavam garantir que o condenado estava realmente morto. Por quê? Porque, caso contrário, se o prisioneiro, o condenado, não estivesse morto, e ele conseguisse escapar, sabe quem ia pagar por essa situação? Era o próprio soldado. Na Bíblia nós temos vários, o caso de Filipos foi um caso desse, mas tem uma outra situação que foi pior. No caso de Filipos, o carcereiro ainda escapou, porque quem não escapou foi Paulo. Paulo não fugiu da prisão. Mas uma situação com Pedro aconteceu isso. Veja como Atos capítulo 12, versículo 19. Herodes, tendo procurado e não o achado, esse não o achado é Pedro, que tinha sido preso por Herodes. No dia seguinte, ele chama Pedro para interrogatório. Quando chega lá, Pedro não está lá. Está tudo fechadinho, tudo bonitinho. Um anjo tinha vindo à noite, abriu tudo, tirou Pedro, fechou as portas de volta, tudo lá. Todo mundo ficou lá, ninguém viu. Aí, no dia seguinte, Herodes manda chamar o cara. Aí, cadê o cara? Sumiu. Aí, o que ele fala? Que Herodes, não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçados. Sabe o que significa justiçado, irmãos? Eles foram mortos. Aqueles que eram responsáveis por guardar Pedro na prisão foram mortos porque deixou escapar. Então, o soldado romano não queria pagar com a sua vida a vida do outro. Então, eles tinham buscar ter a absoluta certeza que aquele condenado tinha sido morto. Aí o que eles fazem? Eles vão lá e furam a lateral do corpo. E sai água e sangue. O sangue, possivelmente, de hemorragia interna. Lembra que Jesus, quando foi para o Calvário, ele já tinha apanhado dos romanos feio. E não foi com varinha de condão, não, irmãos. Aqueles chicotes eram violentos, eram cruéis. E eles sempre escolhiam o soldado mais plus size, sabe? Aquele GGLLXYZ, maior que tinha. E eles desciam a lenha, rasgavam o corpo da pessoa nas costas. Ele sangrava demais. Jesus não morreu rápido, à toa. Lógico que existe uma providência divina por trás, mas, humanamente falando, eu já li relatos de médicos sobre a morte de Jesus. Jesus não ia suportar aquilo lá de jeito nenhum. Ninguém saía da cruz vivo. Não tinha como. E mesmo que ele conseguisse, né, aqueles pregos limpos, né, pastor? Esterilizados, de aço inox, nada. Às vezes tinha sido usado 10 vezes, com sangue misturado de tudo quanto é gente. Tudo aquilo estava tudo
oxidado, ferrugem. Pegava ali um tétano, sei lá, uma bactéria qualquer, um vírus qualquer, sei lá, eles morriam de um jeito ou de outro. Infecção generalizada. Então não tinha como. E quando ele fura, então ele vê que havia sangue, teve hemorragia interna, por conta do que ele apanhou. E também tinha água, porque furou o pulmão. Porque o condenado na cruz, ele morria, por incrível que pareça, afogado. Porque ele não conseguia respirar, o diafragma dele ficava pressionado pelo peso dele na cruz. Ele não tinha apoio para poder respirar. Então havia um acúmulo de água na parte de baixo do pulmão, e isso vai acumulando. Chega uma hora que não tem mais pulmão para respirar, ele morria afogado. Por isso que sai água. Os condenados tentavam respirar, não conseguia. Cada vez que ele subia, porque vai entrando o ar tem umidade, e vai acumulando, e vai acumulando, e vai acumulando. Aí chega a hora, não tem mais aonde pôr ar, porque está tudo aguado ali dentro, morre afogado. Então, quando ele fura, né, sai sangue e água, aí ele tem certeza. E não é um furinho, não é uma agulha, né? É a lança de soldado. Ele rasga a lateral de Jesus. Então, se Jesus estivesse vivo, ali ele morria. O importante, irmãos, é que o soldado tinha que garantir que o condenado estava morto. E só depois disso é que eles tiravam o cara da cruz. Só quando tivesse absoluta certeza. Não tinha estetoscópio para escutar coração, não tinha nada disso. Tirar pulso, nada. Quebrava o cara, arrebentava o cara, mas ele não saía de lá vivo. E só depois disso, quando ele tinha a absoluta garantia que Jesus morreu, é que ele cede o corpo para Pilatos. Ou melhor, para José, né? Pilatos para José. Mas, por que ele cede também? Né? Normalmente, Pilatos nem precisaria se preocupar com isso. Simplesmente tira o corpo, joga lá na vala comum e acabou. Né? Mas Pilatos sabia também que Jesus era inocente. Então, de uma certa forma, ele também concorda em entregar o corpo por conta disso. E ele acaba cedendo. Versículo 46. Então, meus irmãos, o testemunho aqui, tanto José de Arimateia, quanto do Pilatos, quanto do centurião, é uma garantia que todos nós temos que Jesus efetivamente morreu. 46. E esse, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa cova, numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde foi posto. Aqui a questão é uma corrida contra o tempo. Eles baixaram o corpo de Jesus, tiraram da cruz. Não sabemos se eles simplesmente tiraram só o corpo, ou normalmente eles baixavam a cruz, como assim, na hora dele ser crucificado, a cruz era deitada, primeiro eles pregavam a pessoa na cruz, depois levantava a cruz, porque se está a cruz levantada não tem como pregar lá em cima, né? Então eles tinham a cruz, pregava a pessoa, levantava a cruz. E às vezes quando levantava a cruz, né, o buraco ele batia, né? Só isso aqui já era batida, a mão rasgava tudo. Aliás, nem sempre era na palma da mão, no antebraço, geralmente era no pulso. Então tudo isso aqui é mão. Na Bíblia, quando fala mão, é todo o antebraço, não é só essa parte na ponta, era tudo. Então, às vezes eles punham na palma da mão, às vezes no pulso, né? Porque no pulso, inclusive, fica melhor, porque na mão pode rasgar a mão.
Então ele abaixa, né? Por quê? Porque por conta da preparação do sábado. A lei dizia que ele tinha que ser sepultado, né, antes do pôr do sol, que ele não podia ficar à noite na cruz. Então ele vai lá e baixa o corpo rapidamente, e José de Arimateia faz um trabalho mais ou menos rápido, embora tenha um trabalho bem sofisticado aqui para a situação, mas ele procura fazer as coisas um pouco mais rápidas para poder dar tempo de celebrar o sábado, antes do início do Shabat, que é ao pôr do sol. Agora veja que Mateus 27, 65, 66. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta. Ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando a escolta. E João capítulo 18, 39 e 40. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levado cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. 100 libras, irmãos, são 45 quilos de óleo. Para preparar o corpo da pessoa, 100 libras. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. 2 detalhes aqui. O primeiro é que, quando Jesus foi sepultado, os líderes judaicos queriam ter certeza de que Jesus ia ser sepultado e ia ficar lá. Porque ele tinha dito, né, que ele ressuscitaria 3 dias depois. Então os judeus falaram assim: olha, vamos pedir para Pilatos uma guarda, vamos colocar na porta, né, vamos fechar o túmulo, vamos colocar gente lá. Para que depois o corpo some, ou algum dos discípulos deles vão lá, né, leva o corpo e diz que ele ressuscitou. Aí a encrenca vai ser maior. Então é por isso que eles pedem essa guarda. O termo que ele usa aqui, que é escolta, variava de 4 a 16 soldados. Possivelmente aqui foram só 4. Pilatos não ia gastar 16 soldados com isso. Mas era muito bem guardado. E Nicodemos ajuda José de Arimateia nisso. Então, por isso que eu falei que José de Arimateia não fez tudo sozinho. Nicodemos é aquele lá que a gente lê em João, né, que tem aquela conversa e o Jesus fala o versículo mais famoso da Bíblia, depois do Salmo 23, né? E porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? É com Nicodemos. E eles fazem uma preparação mais ou menos rápida, apesar de ser aquele falar que foram 45 quilos, 100 libras de composto preparado ali, eles ainda... E aqui também a gente mata um mito aí do tal do Santo Sudário, né? Porque veja que ele fala aqui: envolverás em lençóis. Lençóis está no plural, então não era um lenço. O que eram esses lençóis? Eles era como se fossem faixas largas em todo o corpo, só que ficava a cabeça para fora. Na cabeça, ele punha o que a Bíblia chama de lenço. Lençol é o lenço tamanho família. Ok? Então era um lenço. Esse lenço é o que cobria o rosto. Era a parte, era outro. Esse lenço, em grego, é sudário. Então não era um, eram vários. E quando Jesus ressuscita, os lenços estão separados do lençol. E ele era enrolado, não dá para fazer como mata-borrão, como tem lá no Santo Sudário. Né? Então eles preparam assim Jesus, né? Conforme o costume deles. Mas, possivelmente, como eles, apesar de tudo isso, eles não fizeram como deveria ser feito corretamente, porque não havia muito tempo para preparar. O certo seria lavar o corpo, fazer uma série,
um ritual mais longo, né? Mas eles fizeram o que poderiam fazer dentro das condições que eles estavam. Eles queriam garantir que Jesus teria uma morte digna, já que ele não teve um julgamento digno, pelo menos a sua morte, a sua sepultura seria feita de forma digna, um sepultamento digno. Então, as mulheres estavam ali, elas estavam observando tudo. Por quê? Porque elas queriam garantir que aonde que estava Jesus sepultado, porque elas queriam voltar lá e fazer o trabalho completo. Sempre as mulheres estão ali por volta. E assim, irmãos, aparentemente, a morte teve a sua vitória. Se a gente ler o texto até aqui, a gente vai dizer assim, a morte venceu. Jesus está morto, não tem mais jeito. Mas o texto continua no capítulo 15, do versículo 1 e 2. Desculpa, capítulo 16, 1 e 2. Passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago, e Salomé, irmã de Maria, tia de Jesus, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Eu acho interessante essa observação de Marcos, né? Passado o sábado. Jesus foi morto e sepultado na sexta-feira, e ressuscitou no primeiro dia da semana. E o que aconteceu com o sábado? Eu fico imaginando o que aconteceu, como é que foi o sábado daqueles que estavam envolvidos em toda essa trama. Eu acho que o único que teve um pouquinho mais de tranquilidade foi Pilatos, porque no sábado os judeus não iam lá falar com Pilatos. Mas eles mais os saduceus, os fariseus, os líderes religiosos que condenaram Jesus, eu acho que eles passaram um sábado tenebroso, preocupados. Embora eles estivessem achando que eles tinham vencido, não, vão comemorar, vão festejar, mas ele ainda tinha na mente deles a questão do terceiro dia, por isso que eles pediram guardas. Veja que, apesar de tudo, eles ainda achavam que Jesus podia realmente ressuscitar, porque senão eles devem ter passado um sábado preocupados, embora estivesse pensando assim, vencemos, acabou, resolvemos o problema, daqui para frente, é outra história, bola para frente, né? Novo jogo. Mas não sei se foi tão tranquilo assim. Os apóstolos, os discípulos, nem se falam. A gente não sabe de onde eles desapareceram, irmãos. Sumiram. Vazaram, que a gente nem sabe. A Bíblia não fala onde é que eles estavam. Possivelmente em algum lugar, talvez na casa de Marcos, né? Talvez na casa de alguém, talvez até mesmo nem estivesse em Jerusalém, mas a gente não sabe de nada. Deve ter sido um dia longo. As meninas que viram o túmulo, eles estavam doidinhas para adiantar o relógio, para ver se chegava mais rápido no domingo, porque elas estavam querendo, de qualquer jeito, ir lá no túmulo. Elas foram lá só para ver onde ele foi sepultado, porque elas queriam voltar lá. Elas queriam fazer a sua última homenagem ao seu grande mestre. Então, o sábado desses homens deve ter sido complicadíssimos. Complicadíssimos. Eles achavam que tinham resolvido o problema, mas ainda tinha no fundo de sua cabeça a possibilidade de Jesus ressuscitar. Agora, as mulheres, interessante, né? Foram as últimas a presenciarem o desfecho da execução de Jesus. Elas estavam lá, a maioria que estava presente na execução de Jesus eram as mulheres. Havia alguns homens, os discípulos só tinham um, João, e possivelmente ele estava lá por causa da sua mãe e sua tia, apesar que ele tinha realmente uma grande afinidade com Jesus.
Possivelmente José de Arimateia também deve ter visto aquilo tudo. Os centuriões, obviamente, mas dos judeus. Mas as mulheres estavam ali, elas estavam ali o tempo todo, não abandonaram Jesus em nenhum momento. Mesmo sabendo que elas não podiam fazer nada. Mesmo que ela pudesse só ficar olhando o que estava acontecendo. Mas essas mulheres foram presenteadas por Deus. Por quê? Porque elas também são as primeiras a testemunharem o maior milagre que eles já tinham visto na terra, a ressurreição de Jesus. Não foi Pedro, não foi José de Arimateia, não foi Nicodemos, foram as mulheres. E sabe por quê, irmãos? Elas foram cedinhos. Eu não sei, talvez, eu gosto de conjecturar. Mas eu acho que elas nem dormiram aquela noite. Porque a Bíblia fala que ao amanhecer do sol, bem de manhãzinha, o sol nem esquentou ainda, elas já estavam prontas para ir lá para o túmulo. Elas já tinham comprado tudo, já tinha tudo acertado. Veja que o texto fala ao despontar do sol. O sol saiu no horizonte e elas já estavam a caminho. E elas chegam cedo, elas foram recompensadas porque elas acordaram cedo. Elas não perderam tempo. Mesmo sabendo que José de Arimateia e Nicodemos já haviam sepultado Jesus, já tinham feito a sua primeira tratamento ali do corpo, elas ainda assim queriam manifestar o seu amor pelo seu grande mestre. E no texto anterior, a gente lê que elas acompanharam Jesus desde a Galiléia, desde o início do ministério de Jesus. Por onde Jesus ia, elas iam juntos. E aqui elas não abandonam o seu grande mestre. Elas querem manifestar o seu amor, a sua homenagem. É como nós fazemos hoje em dia, né? A pessoa morre, nós colocamos uma coroa de flores. Ela fala, mas ele não vai ver, mas a homenagem é nossa. Elas queriam isso, elas sabiam que Jesus não ia ver nada, mas elas queriam ter a certeza de que elas fizeram alguma coisa. Elas queriam participar disso tudo, porque elas já vinham participando desde a Galiléia. Meus irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu fico impressionado com essas mulheres. Eu fico impressionado com a coragem dessas mulheres. Atitudes que poderíamos esperar dos seus discípulos, não veio. Os discípulos sumiram. E é essas mulheres que vão lá fazer essa homenagem. Versículo 3 e 4. Diziam umas às outras, elas no caminho elas iam conversando. Mulher não sabe, primeiro que você não vê nunca mulher sozinha, né? Até para ir para o banheiro tem que ir junto. E vão conversando. Né? Homem não faz isso, mas mulher faz. Né? E as duas estão, as mulheres, três mulheres estão lá conversando, batendo papo, perguntando, imaginando o que elas iam fazer, mas surge um problema. Veja só, diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Era um problema, uma dificuldade que elas iam encontrar. Elas não tinham solução. E, meu irmão, e pedra não era aquelas pedrinhas pequenininhas, não. Eram pedras enormes. Né, para tapar o túmulo, tapava a entrada inteira. Era enorme, tinha que tapar uma porta inteira. Então, quem vai remover essa pedra? Ela pergunta, elas estavam indo, não sabiam nem os problemas que elas iam encontrar, mas elas queriam ir lá mesmo, sem saber como é que ia solucionar o problema. Mas a surpresa dela, essa pedra era grande, irmãos. Elas não pensaram nas dificuldades.
elas não estavam nem aí. Elas apenas queriam prestar sua homenagem. Mas quando elas chegaram, uma surpresa. Continuando. E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Meus irmãos, vamos nos colocar na situação dela. Hoje a gente sabe o que aconteceu. Mas imagina elas saindo de casa com todo aquele preparo, as 3 caminhando, sei lá qual a distância onde de Jerusalém elas moravam, e conversando, como é que a gente vai fazer? Você faz isso, você faz aquilo, faz aquilo. Aí uma levanta assim, mas tem um problema. Fala, qual? A pedra. E a pedra aqui era uma pedra muito grande, não era grande, era muito grande. E, segundo aí os arqueólogos, a pedra era redonda justamente porque era pesada e não tinha como você levar, você tinha que rolar a pedra. E o texto e a palavra, aqui, que diz que ela foi removida, significa isso mesmo, ela foi rolada. O termo em grego indica isso, que ela não foi simplesmente tirada, ela foi rolada. Rolou a pedra. Porque possivelmente era redonda. Não sabemos, mas o texto, né, em grego indica isso. E foi uma grande surpresa. A pedra já estava removida. Imagina a surpresa delas. Quem que chegou aqui primeiro? Elas acordaram na primeira hora da manhã, o sol estava acabando de raiar, e já chegaram? Quem que chegou? E para rolar isso aqui não pode ter sido mulheres. E elas viram os guardas que estavam lá. Cadê os guardas? Veja que interessante. Mateus 28, 2 e 4. Mateus 28, 2 a 4. E eis que houve um grande terremoto. Nem todo terremoto é juízo de Deus. Às vezes é manifestação da presença de Deus. Quando Deus se manifestou no Sinai, no capítulo 19 de Gênesis, houve terremotos, houve trovões. Era a manifestação da presença de Deus. Houve um grande terremoto. Porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a terra, rolou a pedra. Ele rolou a pedra. E assentou-se sobre ela. Meus irmãos, Deus tem um senso de humor fantástico, irmãos. Se você acha que Deus é um mal-humorado, você precisa rever seus conceitos. Ele não simplesmente manda um anjo para rolar a pedra. Ele falou assim, agora você senta em cima da pedra. Irmãos, eu acho isso sensacional. E assentou-se sobre ela. Imagina, a pedra do lado, enorme, grande, e um anjo lá em cima. É lógico que as meninas, quando chegaram lá, não imaginavam que era um anjo. Pensavam que era um rapaz, um cara qualquer que estava lá. Né? Acharam aquilo muito estranho. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste como a neve. E olha só, e os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. O morto parecia vivo, mas o vivo parecia morto. É um grande... É Deus fazendo mesmo. É Deus fazendo. É muito interessante isso. Então, Deus mandou um anjo para tirar aquela pedra, irmãos. Deus mandou um anjo. Os únicos que viram, possivelmente a gente tem esse relato, exatamente por conta dos guardas. Porque assim como os guardas romanos, os soldados romanos, testemunharam a morte efetiva de Jesus, esses mesmos soldados estavam agora sendo testemunhas da ressurreição efetiva
De Jesus. Deus tem ou não tem um senso de humor interessante? Né? Eles eram responsáveis, na lógica que não seriam os mesmos guardas que estavam lá no Calvário, mas eram os representantes de Roma. Talvez fizessem parte até mesmo da mesma legião, estivessem sob o mesmo comando do mesmo centurião. Mas foram eles que viram a coisa acontecer, e eles tremeram, eles ficaram espavoridos, eles fugiram. E assim essa pedra foi rolada, essa pedra foi retirada. Versículo 5. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Elas entraram no túmulo. Sabe por que a pedra estava removida, irmãos? A pedra estava removida não foi para que Jesus saísse, mas fosse para que as meninas entrassem. Porque a pedra removida era a maneira delas poderem testemunhar pessoalmente, com seus próprios olhos, que Jesus tinha ressuscitado. Imagina se a pedra continuava lá. Como é que ela vai saber que Jesus ressuscitou? Então a pedra foi retirada, não é porque Jesus ressuscitou e ele tinha que sair, como foi com Lázaro, né? Quando Jesus chega lá no túmulo de Lázaro, ele falou, remove a pedra. Foi a primeira coisa que ele falou, remove a pedra. Para quê? Para que Lázaro saísse. Depois que removeu a pedra, então Jesus disse, Lázaro, vem para fora. E aí saiu Lázaro lá, fazer um pouco de teatro que o pastor Fernando gosta de fazer, né? Todo enrolado, como Jesus também estava. Jesus estava todo enrolado em lençol, Lázaro também. É o mesmo processo. Não havia dois processos diferentes. Era o mesmo processo. Só que o túmulo de Lázaro precisou ser aberto para que Lázaro saísse. E ele saiu ainda enrolado nas faixas. E aí Jesus já falou assim, agora vai tirar as faixas dele. Mas Jesus não. Quando elas entram, o que elas veem? Vê um homem lá dentro, elas não sabem quem é, não sabem que é um anjo, mas elas veem os lençóis já estavam retirados. E a pedra estava removida para que elas pudessem entrar e testemunhar que Jesus ressuscitou, que os lençóis estavam dobrados, um em cada canto. E ela, quando elas veem aqueles rapazes, elas não sabem o que era, eles não nem imaginavam que pudesse ser. Elas, talvez o máximo que ela pudesse pensar é o seguinte, acho que foi esse cara que removeu a pedra. Mas elas não conheciam o cara. Não era nenhum dos discípulos. Lembra que essas mulheres acompanharam Jesus desde a Galiléia, então elas conheciam as pessoas. Mas ela não reconheceu essa pessoa. Era um desconhecido. Elas nem sabiam que era um anjo. A questão do anjo a gente sabe depois, mas naquele momento, ninguém sabe que era um anjo. Ela estranha a roupa dele, ele está lá dentro, a pedra aberta, e toda aquela situação, elas ficam... O que aconteceu aqui? Por isso que elas ficam surpreendidas. Elas não esperavam aquela pessoa lá dentro. Esse que é o fato. Então, eles foram pegas de surpresa nessa situação. A preocupação dela era, como eu vou tirar a pedra? Agora ela encontra a pedra retirada. E gente lá dentro. E não era Jesus. Versículos 6 e 7. Ela, porém, lhes disse, não vos atemorizeis. Eu acho legal isso, né? Primeiro, acalmar a pessoa. Imagina o susto que elas estavam. Acho que a adrenalina estava na última. Se tivesse um equipamento de pressão ali, estava que nem 20 por 12. Assustado, não é, Fátima? Fátima, de vez em quando, tem uns picos dessa aí. Não vos atemorizeis, fica tranquilo, não vai dar chilique aqui não. Hein? Não vai dar chilique aqui não. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Como é que ele sabe? Bom,
Só pode ser, né? Porque elas não entraram lá de curiosidade. Eu sabia que Jesus foi, né, sepultado ali. Agora, a mais importante notícia que ele dá: ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. E ele continua: vede o lugar onde tinham posto. Está vendo? O túmulo está vazio. Ele não está aqui. Vocês podem... A pedra foi removida para que elas entrassem, não para que Jesus saísse, para que elas testemunhassem. E ele está convidando essas mulheres a testemunhar a ressurreição de Jesus. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós, para a Galiléia. Lá o vereis, como vos disse. Ele ressuscitou. Mas isso não era uma informação nova. Por quê? Porque Jesus já tinha dito para eles algumas vezes. Elas não deveriam estar surpresas. Se elas acompanhavam Jesus, elas escutaram muitas das pregações de Jesus, muitas palestras, os ensinos de Jesus. E elas sabiam que Jesus ia ressuscitar. Até mesmo os fariseus sabiam. Os saduceus, os sacerdotes sabiam. Por isso que eles colocaram um guarda lá. Vai que o pessoal inventa aqui alguma coisa aí para dizer que ele ressuscitou. Quer dizer, se até os sacerdotes sabiam, como é que elas que acompanhavam Jesus não sabiam? Elas sabiam. Veja, por exemplo, Marcos capítulo 8, versículo 31. Marcos capítulo 8, versículo 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, o Sinédrio, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, o Sinédrio completo, fosse morto. É Jesus que está dizendo isso. E que depois de 3 dias, ressuscitaria. Então não era para ser surpresa. E ele não fala só uma vez, ele fala várias vezes. No capítulo 9, versículo 31, ele fala de novo. No capítulo 10, versículo 34, ele fala de novo. No capítulo 14, versículo 28, ele fala de novo. Então, pelo menos em Marcos, 4 vezes ele repete isso. Eu vou sofrer, eu vou apanhar, eu vou ser morto, mas, eu gosto desse mais, né, pastor? Mas, adversativa, depois de 3 dias, surpresa, ressuscitar. E ele faz: vede o lugar, vejam com seus próprios olhos, testemunha aqui. Entra, faz um convite, entra aqui, dá uma olhada. Veja que ele não está aqui mais. Ele fala assim: avisa os discípulos. Mas eu tenho um detalhe aqui muito interessante. Ele fala assim: e a Pedro? Avisa os discípulos, mas em especial, eu quero que você dê um recadinho para Pedro. Por que isso, irmãos? Lembra que esse recado especial para Pedro é porque ele tinha negado Jesus 3 vezes. E esse recado específico para Pedro mostra que Jesus, apesar de ter sido negado por Pedro, isso não tira Pedro do centro da atenção de Jesus. Apesar do que aconteceu com Pedro, da sua negação, Jesus não o rejeitou. Foi a mesma coisa com Judas. O problema de Judas e de Pedro não foi a posição de Jesus, mas foi a posição deles. Um se arrependendo, outro não. Se Judas tivesse arrependido, como Pedro se arrependeu, ele teria sido recebido de volta. Pedro, eu não desisti de você. Pedro, vem de volta. Eu ainda estou com você. Eu sabia que você ia me negar. Mas eu não vou te negar.
eu ainda acredito em você. Quando Pedro recebe, os discípulos recebem essa notícia, a gente não sabe exatamente onde eles estavam, mas veja que a reação de Pedro. Lucas 24, 12. Lucas 24, 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Pedro foi pessoalmente confirmar as notícias que ele tinha recebido. E o texto diz que ele saiu correndo. Não foi só ele, possivelmente João. O texto nos evangelhos não diz o nome específico, mas a gente acredita que seja João. Mas Pedro foi na frente. Ele, especialmente, precisava ver com seus próprios olhos. Por isso que é a Pedro. Diga a Pedro também. Diga a ele. E Pedro pôde testemunhar pessoalmente. Meus irmãos, Pedro precisava dessa confirmação pessoal. Uma das razões pelo qual a gente acredita que a Bíblia é verdadeira é pelo fato de que o testemunho da ressurreição de Jesus foi feito pelas mulheres. Ah, pastor, mas o que tem a ver isso? Parece misoginia? Não. Lembro da sociedade da época. Não é questão de misoginia, mas o testemunho de uma mulher não era válido naquela época. E nenhum tribunal receberia uma... Embora na lei judaica permitia isso, né, mas dentro desse contexto que nós temos aqui de Pedro, da ressurreição do primeiro século, o testemunho das mulheres não era aceito. Então Pedro, que era um homem rústico, um pescador, ele precisou ir lá ver pessoalmente, porque ele não acreditou muito nas mulheres. Mas foram elas que noticiaram, foram elas que testemunharam da ressurreição, foram as primeiras. E Pedro precisou confirmar pessoalmente da ressurreição de Jesus. Versículo 8. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, e nada disseram a ninguém. Quando ela teve a visão, quando ela recebeu o recado desse anjo, veja que ele fala, saindo elas, fugiram. Embora elas não tenham realmente identificado aquele, pelo menos o texto não indica que elas identificaram aquele homem como anjo, o fato é que elas ficaram possuídas de temor, de assombro e de medo, e elas fugiram, uma reação natural do impacto do que elas tinham acabado de presenciar. Elas foram lá para ver um morto. Elas foram lá para fazer um serviço fúnebre. Elas foram lá com o coração pesado, choroso, triste. Seu mestre morreu. Agora queremos prestar nossa homenagem a ele. Precisamos tirar essa pedra. E agora, o que a gente faz? Chega lá, a pedra está rolada. O túmulo está aberto. Quando elas entram, vê um cara lá dentro que elas não conhecem. Jesus não está lá dentro. E aquela pessoa que elas não conheciam, dá um recado específico para elas. Olha, Jesus não está aqui, o Jesus Nazareno não está aqui, já ressuscitou, pode ir embora. Vocês podem imaginar o impacto disso na vida dessas mulheres? O choque da situação. Não foi à toa que elas ficaram com assombro e temor. Essas palavras são muito fortes nesses textos. Tremendo, atônito, temer, alarmadas, são palavras que tomam conta da situação. Uma situação que elas nunca imaginavam, apesar de elas terem presenciado ressurreições.
a de Lázaro, por exemplo. Mas agora, o problema é que Lázaro foi ressuscitado por Jesus. E agora, quem é que vai ressuscitar Jesus? Não precisa, Deus mandou um anjo. Deus disse, foi Deus que disse, Jesus, vem para fora. Foi Deus que mandou abrir o túmulo. Foi Deus quem ressuscitou Jesus. E agora a história muda de curso. Agora a história dá uma guinada. Para concluir, irmãos, eu quero trazer 3 pontos que eu acho importantes nesse texto. O primeiro é que as mulheres foram as grandes personagens no relato nos 4 evangelhos. Elas foram as grandes personagens na morte de Jesus, em toda essa situação, as mulheres foram as grandes protagonistas. Elas não foram simplesmente figuração, né? Aquelas pessoas que só fazem cena. Não. Enquanto os discípulos de Jesus, né, que haviam sido escolhidos por Jesus, que se esperava que estivesse ao lado de Jesus, não, esses se esconderam. Esses fugiram. Mas elas, não. Elas acabaram se tornando as protagonistas da história, do fato que mudou a história da humanidade. Quando você fala que nós estamos no ano de 2023, você está querendo dizer depois de Cristo. E não importa, irmão, você pode falar com o judeu tem o seu calendário de 5.780 e tanto, mas quando ele vai se relacionar externamente, ele vai ser obrigado a dizer 2023 da era comum, como eles falam. Eles não usam o nome Cristo. Mas Jesus passou a ser a referência da história. E elas testemunharam essa virada na história humana. A humanidade nunca mais foi a mesma. Segundo ponto, nós não podemos perder a perspectiva teológica e histórica do fato, a Páscoa. A história da Páscoa, ela não termina num funeral. Não termina com a morte, mas sim com uma festa. Lembra que na Páscoa, lá no Egito, os primogênitos foram mortos, mas quando Israel saiu, a primeira coisa que Miriam fez, cantou. Chamou as mulheres, o jardim secreto de Miriam, e deram uma festa. E o nosso Deus é um Deus de festa. A Páscoa, Jesus morreu na Páscoa, não foi à toa. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é que nos trouxe libertação. Mas essa história não termina com esse funeral. Mas ele começa com uma festa. Jesus trouxe alegria, trouxe graça, trouxe misericórdia, trouxe festa, trouxe vida. E terceiro, o túmulo vazio não foi o fim, mas o início de um novo tempo para toda a humanidade. O mais importante é que o túmulo está vazio. Se você for em Israel, você vai ver o túmulo de Davi, o túmulo de Jacó, de Abraão, Macpela. Se for para a Arábia Saudita, lá Meca, Medina, você vai ver o túmulo de Maomé. Mas você não vai ver o túmulo de Jesus, porque ele está vazio. Nos outros túmulos tem lá o cadáver da pessoa, o corpo da pessoa. Mas o Jesus está vazio. Não tem ninguém lá dentro. E o corpo não foi roubado, irmãos. E esse é o fato mais importante do cristianismo. Para terminar, eu queria ler novamente 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4.
Vamos colocar de pé, irmãos. Essa é a base da nossa fé, irmãos, a ressurreição de Cristo. Eu quero terminar com o mesmo texto que nós iniciamos hoje. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, ele estava lá dentro, mas ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, mas a nossa fé tem base. Essa fé é baseada na ressurreição de Jesus. Amém?